Olá, meus amigos, tudo bem? Estão felizes? Eu estou muito feliz. Esse é um daqueles vídeos sem corte que eu só gravo, coloco aí para vocês. E lembrando que você está muito convidado a deixar aqui a sua opinião embaixo, sem desrespeitar ninguém, ok? Mas eu quero conversar com vocês sobre algo que eu achei que nunca iria gravar, porque realmente eu já estou um pouco cansado e eu acho que essas discussões muito antigas. Mas eu realmente vejo que tem muita gente na igreja presa nisso, né? É como se isso fosse de grande importância e algo vital na vida do cristão. Então eu decidi conversar com vocês sobre isso. E o que é o assunto? Se música secular pode, se tatuagem pode. E sempre me fazem essas perguntas por motivos óbvios, né? E eu sempre respondo que sim, não vejo nenhum problema. E eu quero começar por esse ponto explicando por que eu não vejo nenhum problema. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a tatuagem, ok? Eu vou deixar alguns vídeos aqui no link para que eu não precise ficar defendendo argumentos que para todo cristão elucidado nas escrituras está muito claro, ok? Então eu vou deixar alguns vídeos de alguns homens de Deus. Nem todos eu conheço, nem todos têm proximidade, mas acredito que são homens que têm autoridade bíblica para falar. Ok? Então só você clicar aqui embaixo nos links e se aprofundar mais no assunto. Mas a questão é que o único verso nas escrituras que dizem sobre proibição de marcar a sua pele está no Antigo Testamento, se não me engano é Levíticos. E essa proibição dada ao povo de Israel era porque os pagãos eles tinham a prática de marcar o corpo como culto ao Deus deles. Então, quando essa lei é colocada, quando esse mandamento é colocado, é para que o povo de Deus não marcasse o seu corpo em adoração a outros deuses. Então, aqui a gente tem um primeiro tópico que talvez impeça você de fazer tatuagem. O que é? Fazer uma tatuagem em nome de outros deuses, com símbolos pagãos, com adoração a outros deuses. Isso, de fato, é errado e pecado, ok? Mas, tirando isso, não temos nada nas escrituras que caracterizem como pecado. E o que mais me preocupa quando a gente fala de tatuagem são os aspectos místicos que muitos pastores e ministros usam sem nenhum respaldo bíblico. Porque você derrama sangue. E aí quando se derrama sangue, você faz um pacto. Mas, cara, quando você faz uma cesariana, você também derrama sangue, ok? Quando você vai e faz sua tatuagem permanente para você ter a sua tatuagem, a sua maquiagem permanente, você derrama o sangue, ok? Não tem nada nas escrituras que validem esse tipo de argumento, de que tipo assim, o cara que fez tatuagem agora tem um pacto com entidades, com o diabo. Inclusive, gente, a gente vai por um misticismo que a gente precisa orar pela agulha antes. Não só faz tatuagem com gente crente, passa óleo ungido na pele. Ô, gente, que tipo de fé esotérica é essa, ocultista é essa, ok? As escrituras elas não apresentam nada disso pra gente. Se nós fôssemos viver assim, que fé fraca seria essa? Que tipo de Cristo é esse que servimos? Que tipo de Senhor é esse que governa sobre as nossas vidas? Que eu tenho que orar antes de beber um copo d'água, eu tenho que jejuar antes de comprar uma lava-louça para minha casa, porque ela pode vir endemoniada, eu não posso andar de Chevrolet. Oh meu Deus, eu acho que a gente já passou desse nível de discussão. Então eu nem vou entrar muito nesse argumento. A única coisa sobre tatuagem
que eu acredito que deve ser ponderada, mas lembrando, a tatuagem em si não é o pecado. Mas onde pode estar o pecado? No porquê da tatuagem, ok? E se você fez essa tatuagem em um ambiente que não é bom para aquilo que Deus entregou a você. Eu não caracterizaria isso como um pecado, mas como uma imprudência. Vamos lá, deixa eu te explicar. Romanos 14 nos fala sobre os pequenos na fé e sobre a gente ter zelo por eles, ok? E isso é o ponto aqui. Muitos jovenzinhos e pessoas fazem tatuagem por rebeldia. A tatuagem em si não é o pecado, mas a rebeldia é, ok? E muita gente faz a tatuagem em ambientes onde outras pessoas se escandalizam com essa tatuagem. Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre gostei de tatuagem, mesmo antes de me converter. E como eu não tinha visibilidade, não tinha pensava que meu nome ia ser tão público, eu fiz tatuagens. E de verdade, isso até hoje não me atrapalhou. Por que não me atrapalhou? Porque eu tenho um certo público, eu tenho um certo tipo de pessoas, um certo tipo de lugar que eu comunico. Mas eu conheço pessoas, amigos, que caminham perto, que dizem, cara, eu não vou fazer tatuagem, porque eu entendo que os lugares onde eu preciso entrar, tanto na igreja quanto fora da igreja, talvez não aceitariam muito bem. Então a gente abre mão e se abstém de coisas que nos são lícitas por amor a outros. Sabe, o episódio que aconteceu na igreja lá, naquele congresso que ficou conhecido, né? Que todo mundo ficou vendo. Gente, se tivessem me pedido, eu teria pregado com a camisa até aqui sem nenhum problema. Por quê? Porque a tatuagem não é para mim maior que o meu Jesus, ok? E eu vejo que muitas vezes esses aspectos têm tomado uma proporção tão grande quanto na verdade não são nada grande. São pequenas coisinhas, são apenas gosto, beleza? Então, esse é o meu ponto de vista. Entenda o porquê você está fazendo e qual ambiente você está se colocando. Agora, uma das coisas que mais me preocupa é quando escrevem assim: você pode ir para o inferno por causa de uma coisa dessa. Você pode perder sua salvação por causa de uma coisa dessa. Irmãos, isso é a coisa que mais me preocupa, porque é um entendimento tão raso e errôneo a respeito da salvação. Quem nos salva é o Senhor Jesus, pela graça, e nós acessamos isso pela fé. Não há nada que possamos fazer que nos salve e nada que possamos deixar de fazer que faça com que o sacrifício de Cristo por aquele que creu e nasceu de novo seja revogado, ok? A gente precisa deixar essas coisas bem claras. Então, irmãos, dizer que você é salvo ou não, que você será salvo ou não, que você vai perder a salvação ou não, por causa de uma tatuagem de uma música secular, é muito errado, ok? Muito errado. Isso é um conceito errado sobre salvação. Normalmente quem cai nesse tipo de balela é quem tem falta de entendimento. E é isso que tem me preocupado. Por que eu estou falando sobre esses assuntos? Porque, gente, é preocupante a gente ter que voltar em coisas elementares em toda hora e todo momento. Muitas pessoas são levadas a prisões religiosas por falta de entendimento. Eu quero deixar uma dica para você ler Colossenses 2. Eu vou ler uma parte aqui para vocês. Colossenses 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças de como não manuseie isso, não proves aquilo, não toques naquilo, segundo preceitos e doutrinas de homens? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Cara, você morreu com Cristo.
Você não precisa mais ficar seguindo preceitos de homens, porque a natureza de Cristo foi colocada dentro de você. Você ressuscitou com Jesus Cristo. Você tem a vida dele. E não é uma coisa que você faz ou não faz que vai alterar o seu DNA, mas é o seu DNA que vai alterar aquilo que você faz, ok? Então, quando nós falamos de tatuagem, nós falamos de a sua postura e o seu caso específico. Sabe, se o seu olho te faz pecar, arranque o seu olho. Você não pode sair arrancando o olho de todo mundo. E é a mesma coisa quando nós falamos de música secular. Gente, o que é secular, gente? Quando eu quero te deixar a dica aqui de assistir minha série sobre 1 João, que eu falo sobre que Jesus ele não ora para que a gente saia do mundo, ok? Mas para que a gente seja guardado do mal. Que mundo é esse? O mundo, gente, não é o seu irmão não crente, ok? O mundo, gente, não é o seu trabalho secular. O mundo é uma maneira de pensar deste século. Então, quando nós falamos de secularismo, nós estamos falando de maneira de pensar deste século, ok? Então, quando você na sua vida é mais regido por aquilo que você aprende na faculdade do que pelas escrituras, você é secular. Amém? Agora, o iPhone que eu estou gravando esse vídeo é secular, gente. Esse computador é secular. Essa roupa é secular. Não foi um crente que fez. O pessoal da Apple não estava orando e separando o MacBook para eu usar. Ok? Ah, mas o filme que você assiste é secular, gente. O jornal que você assiste é secular. O jornal que você lê é secular. Você acha que tudo nessa Bíblia aqui foi feita por um cristão orando? Talvez até a Bíblia que você receba talvez o barbante que segura a linha aqui vem de alguém secular. A folha foi feita por alguém secular. Irmãos, por favor, os livros que nós lemos cristãos muitas vezes são impressos em gráficas seculares. O futebol que você vê é secular. Então, não é pecado algum. Na verdade, a gente precisa redefinir esse secular, ok? Porque existem algumas coisas que nos servem e elas não são do diabo. Elas não são deste mundo, elas nos servem. Elas são bênçãos. A Bíblia diz em Tiago que tudo que é bom vem do Pai das luzes. Deus ilumina o conhecimento do homem e o homem consegue fazer cirurgias, o homem cresceu na medicina, o homem cresceu na ciência. Isso tudo é dádiva divina, é sabedoria e conhecimento de Deus dado ao homem. E isso é uma bênção, isso é uma bênção. Então, secularismo, gente, é a maneira de pensamento do anticristo, ok? Beleza? Tendo dito isso, você pode escutar e assistir o que você quiser, mas nem tudo convém. Esse é o ponto, ok? Então, nem tudo nos convém. O maduro cristão, ele sabe discernir o que é bom e o que é mal. Sabe, você ficar escutando funk o dia inteiro é pecado? Cara, é mais do que pecado, é gastar sua vida à toa, ok? Agora, o estilo funk tem um problema? Não, o estilo funk não tem problema algum, é a letra que tem um problema. Então, gente, normalmente esse tipo de lei, né, esse tipo de mandamento humano, esse tipo de ensinamento humano é colocado na igreja para que as pessoas não pequem. Por quê? Porque os pastores e líderes, eu não estou criticando, eu só estou apresentando fatos, eles querem controlar o imaturo, eles querem moldar o imaturo, dizendo assim, não faça isso, não fala aquilo outro, ok? Por quê? Porque a coisa que eu mais recebo, irmão, não fala isso, que eles podem fazer isso, porque aí ele vai começar a ouvir e vai cair. Irmão, ouviu e caiu porque não é crente. Ouviu e caiu porque não se arrependeu. Ouviu e caiu porque nem recebeu Jesus. Se uma música me faz me afastar de Jesus, eu tenho que me perguntar que tipo de cristianismo é esse que eu vivo. Ok? Então presta atenção, Gálatas diz que a lei ela serve para o tempo de meninos. Mas se queremos amadurecer, nós precisamos andar no Espírito. E essa lei que o apóstolo Paulo está falando aqui
é inclusive a lei do Senhor. Nós não estamos, pelo amor de Deus, jogando fora a lei do Senhor. Tem até um vídeo sobre isso. Agora, a lei, a Bíblia diz em Hebreus, que ela só serviu que ela era uma sombra do bem vindouro. Então, a lei, ela nos molda e nos leva a um lugar de perfeição. Então, meu amigo, se você ainda é um menino, você precisa se abster de algumas coisas. Mas nós precisamos buscar amadurecer, segundo Hebreus 5. Nós precisamos buscar a maturidade espiritual. E a maturidade espiritual não consiste em pode ou não pode, faço ou não faço, devo ou não devo, mas em abrirmos o nosso entendimento para coisas superiores, para coisas que de fato importam. O quanto de Cristo está sendo gerado em mim e não no livrinho que eu leio, deixo de ler, na coisinha que eu faço, deixo de fazer. Meus irmãos, já parou para pensar que você estuda numa escola secular? Já parou para pensar quando você estuda psicologia na sua escola, você está estudando homens estudiosos seculares? Você já parou para pensar quando você faz medicina, você está estudando homens seculares? Cara, meu Deus, a gente tem que sair disso, meu Deus do céu. A gente tem que parar de ser assim, cara. Então, se você discorda de alguma coisa, você pode pôr aqui. Mas, irmãos, de verdade, isso é um assunto entre os cristãos maduros que já se foi. Esse é um assunto que já acabou. Nós respeitamos os irmãos de outras estações, de outras épocas. Respeitamos eles e honramos tudo que fizeram. Mas isso não pode perdurar, porque nós estamos amadurecendo e crescendo em quem Cristo é e na sua revelação. E se nós queremos comunicar, se nós queremos salvar, se nós queremos mudar a vida de pessoas, nesse presente tempo nós precisamos parar de ser tão fechadinhos na nossa cabeça. Então, aqui está meu vídeo, a minha opinião sobre tudo isso. Espero que tenha sido esclarecedor e eu não vou voltar a falar disso, ok? Esse é o único vídeo que eu quero postar sobre isso. Não quero gastar tempo da minha vida e do meu ministério explicando coisas que para mim não tem tanta importância assim. Um grande abraço e até a próxima.